No dia 18 de julho, o Aswa Damodaran deu uma entrevista muito interessante sobre investimento e falando sobre moedas digitais e o Bitcoin para a rede americana, a CNBC. Eu vou botar o link aqui da entrevista. Para quem não conhece, o Damodaran é o guru de valuation, é o guru das técnicas de avaliações de empresas, de ativos, de títulos de dívida, enfim. Qualquer um que já estudou finanças corporativas, fusões e aquisições, sabe muito bem do que eu estou falando. Ele realmente o cara quando se fala em valuation, em avaliações de empresas. E nessa entrevista, o que ele fala, algo que para mim até me surpreendeu ele estar dizendo isso, não sabia que ele tinha esse viés. Ele diz que as moedas digitais estão substituindo o ouro. Porque qual é o racional dele? Por que ele diz isso, né? E aqui eu vou transcrever e traduzir ao mesmo tempo o que ele fala. Toda moeda é baseada na confiança. Se você não confia no papel moeda, historicamente o que você faz, ou o que você fez, é desovar as moedas de papel e comprar ouro. Isso foi o que ele falou. E as moedas digitais, ou as criptomoedas, estão tomando o papel do ouro, pelo menos para os investidores mais novos, a nova geração, porque eles não estão confiando no papel moeda. Isso remete a uma coisa que eu já falei aqui nesse canal, em textos que eu escrevi, artigos, que é uma questão, sim, intergeracional com o Bitcoin, e que quem é mais novo, a geração mais jovem, a geração vindoura, quem já está familiarizado com a internet, seus 20, 30 anos e menos ainda, essa geração já está vendo, sim, o Bitcoin como uma alternativa ao ouro. Pelo óbvio, imagina um sujeito que está aqui com 18 anos, 20 anos e pensa em investir, olha o ouro e pensa, pô, o que eu posso fazer com essa barra de ouro? Não consigo fazer nada, vai ter que ficar na minha gaveta, ou num cofre, ou num banco, eu não consigo transferir direito. Já algo como o Bitcoin, uma commodity escassa digital, que emula as propriedades e a escassez do ouro, pode ser transferido para qualquer lugar do mundo. O Bitcoin mora na internet, nasceu e vive na internet, digital, não tem fronteiras e é transferido instantaneamente. Isso será que não tem mais valor até do que o ouro? Não estou dizendo que o ouro não serve a nenhum papel, apenas tentando contrastar aqui a questão intergeracional e como um dos grandes, eu diria, a principal vantagem do ouro em relação ao Bitcoin hoje é o tempo, é o histórico, é o seu track record de ativo monetário ou de moeda, ativo, commodity que foi usado como moeda durante milênios. E é claro que isso tem muito valor e isso não acaba da noite para o dia. A confiança que há no ouro, ela é gigantesca. Porém, isso não é uma barreira intransponível. E à medida que o tempo passa, ou quanto mais o tempo passa e mais o Bitcoin e outras criptomoedas sobrevivem, mais esse fator tempo vai ficando de lado e mais a confiança no Bitcoin ou em criptomoedas vai crescendo. Essa é a minha previsão e eu acho que isso a gente tem visto na prática. Mas é curioso também a gente ver o modo como o Damodaran avalia o Bitcoin, e aqui eu vou botar um blog dele, um texto escrito pelo Damodaran no blog dele em março de 2014. E o título desse post é Bitcoin Q&A, então Bitcoin perguntas e respostas. E aí ele pergunta, é uma bolha ou uma invenção revolucionária? As duas coisas. Um culto ou uma moeda? As duas coisas. Essa é a resposta, o título que ele deu. E o que eu achei muito interessante, que para mim me deixa muito contente, é que a abordagem de valuation, ou de avaliação do preço, do valor do Bitcoin, é praticamente idêntica à que eu usei no meu livro, em diversos artigos e até em vídeos que eu publiquei aqui. Porque ele conclui exatamente o que eu disse. O Bitcoin, como ele é uma moeda, não vou entrar no mérito de economista é ou não é moeda, mas é para ser uma criptomoeda, uma moeda, embora digital, não é possível fazer um fluxo de caixa descontado, um modelo DCF, que é chamado, né, Discounted Cash Flow, como é feito para avaliar uma ação, uma empresa, um negócio. Isso com o Bitcoin não é possível. Então o que a gente tem, embora não seja possível fazer uma avaliação, é possível ter um preço, tanto é que bitcoins têm preço e moedas também entre si têm um preço, que é o chamado o câmbio. O preço entre duas moedas é a taxa de câmbio. Então tem preço, mas não é fácil fazer um valuation, fazer uma análise fundamentalista. Contudo, nem todas as moedas são de papel, e algumas moedas que não são de papel foram usadas como dinheiro durante milênios, como é o caso do ouro. E o ouro, obviamente, não pode ser avaliado como é uma empresa.
mas ele tem um preço e ele é precificado em função de outras moedas de papel, como é o caso do dólar. E por conta disso, o seu fundamento pode ser sim relacionado à própria moeda de papel, o fiat currency. Então, é assim que é avaliado os fundamentos de uma commodity como o ouro. E a mesma lógica pode ser aplicada no caso do Bitcoin, que foi justamente o que eu utilizei no meu livro, nos artigos, em diversos vídeos que eu tento analisar o preço e os fundamentos da cotação do Bitcoin. E seguindo no post, ele detalha daí os determinantes do preço do Bitcoin como uma moeda. Então, the determinants of a currency's price. E aí a questão de ser quem é que está emitindo a moeda, qual é o grau de aceitação, como é que é a segurança, a conversão, a custódia e a taxa de retorno, enfim. E chega a diversas conclusões, e uma delas é que sim, o Bitcoin vai ter um papel importante e relevante cada vez mais no futuro, mas que ele não sabe ou melhor, que uma criptomoeda vai ter um papel relevante, mas que ele não sabe se o Bitcoin vai ser o principal, vai ser o ganhador nessa corrida de criptomoedas. E num segundo post, falando não sobre o Bitcoin, mas sobre as taxas de juros negativas, 2 pontos, impossíveis, nada naturais ou apenas não usuais, ponto de interrogação. Esse é o título do post de março de 2016, então 2 anos depois do primeiro post sobre o Bitcoin. E aqui esse post, como eu falei, é sobre taxa de juros negativa, mas ele levanta um ponto que é muito pertinente e também é algo que eu falei já extensivamente em diversos artigos, que o fato de bancos centrais estarem tomando medidas extraordinárias e sem precedentes e, de certa forma, com uma arbitrariedade e de forma coercitiva, porque os cidadãos não têm escolha, como taxas ou imposição de taxas de juros negativas, o Bitcoin, como outras criptomoedas, acabam sendo encarados como uma real alternativa nesse cenário. Então, como ele diz aqui, an opening for digital currency. Então, é uma abertura. Os bancos centrais, os próprios banqueiros centrais, estão fazendo que haja uma abertura para a entrada de moedas digitais, de criptomoedas, e que elas sejam cada vez mais vistas como uma real alternativa nesse mundo cheio de arbitrariedade e de medidas drásticas pelos bancos centrais mundo afora. Essa é a conclusão dele, e eu concordo plenamente. E aí a única coisa que eu discordaria é que ele dá a entender nesse vídeo é que é claro que uma moeda digital vai ter mais valor no futuro, mas que um dos determinantes desse valor é a qualidade do emissor, ou qual vai ser a autoridade emissora, the issuing authority. E aí que eu acho que ele está errado, porque o grande valor do Bitcoin, ele deriva justamente do fato de não haver uma instituição emissora, de não haver uma entidade capaz de inflacionar, de regular a oferta de moeda. Para mim, esse é um dos grandes drivers de valor, mas que ainda não são todos os investidores, não são todas as pessoas, especialmente os da geração mais velha guarda, eu diria, que não conseguem ainda encarar esse atributo como algo realmente, eu diria até necessário e essencial para o valor de uma criptomoeda, como é o caso do Bitcoin.